A duração serão as 2 horas habituais, faremos um intervalo a meio. Aviso-vos desde já que o CRL contemplou-nos com coffee break, pelo que no piso 0, junto do serviço de atendimento, vamos ter lá alguns comes e bebes, para que também possamos retemperar forças para uma segunda parte. O Dr. João Massano, Vice-Presidente do Conselho Regional de Lisboa, não pôde estar presente. Eu estou aqui em sua representação apenas para vos dar as boas-vindas, dado que eu aqui terei o mesmo papel que vocês. Estou aqui como formando, também para tentar entrar neste mundo, quiçá, por vezes complicado, do urbanismo. Muito obrigado. Passo a palavra ao Dr. Diago Calado, agradecendo a sua gentil presença. Muito obrigado. Muito obrigado. É com grande gosto que aqui estou, numa sala que me é muito querida. Foi aqui que eu fiz a minha formação no âmbito do meu estágio. Já lá vão uns aninhos, não são assim tantos, mas gosto muito desta sala. Foi neste edifício que eu também fiz a minha prova oral de agregação. Na altura ainda se chamava assim, hoje até creio que se chama entrevista. E, portanto, queria agradecer, desde logo, ao CRL fazerem esta iniciativa e terem-me proposto dar esta formação sobre o embargo de obras, sobre o embargo administrativo de obras. E a primeira, e foi desde logo um pedido de formação a que eu acedi prontamente, porque este tema, de facto, como foi dito aqui pelo Dr. Luís Alves, não podia ser mais atual. O que até pode causar estranheza. O embargo administrativo de obras, tal como nós o conhecemos hoje em dia, deriva de um diploma de 1991. É certo que ele hoje está regulado no regime jurídico da urbanização e da edificação, que é de 99, mas, na verdade, materialmente, isso é um regime que já vem desde 1991. Então, será que estas duas afirmações são compatíveis? Como é que um regime de 1991 tem problemas tão atuais e merece ser revisitado nos dias de hoje? Bem, eu diria mesmo que este regime do embargo nunca mereceu ser tão revisitado como agora. Portanto, esta formação nunca se justificou tanto como agora. E, portanto, desde logo, esta iniciativa é de saudar. É justamente por isso que o título que eu escolhi para esta intervenção, para esta formação, não foi só, que talvez até seria mais apelativo, e não tenho dúvidas que o seria, o embargo de obras. Aquilo que eu pretendo fazer, até para justificar e para provar porque é que esta figura hoje em dia é tão relevante, é olhar para o embargo administrativo, cujo regime data de 1991, sobre a perspectiva atual. E essa perspectiva atual é uma perspectiva de diluição ou esbatimento do controle prévio das operações urbanísticas. É justamente, como procurarei demonstrar, é justamente esse esbatimento ou a diluição, como lhe queiram chamar, do controle preventivo de obras, do controle prévio, que justifica o protagonismo e a importância acrescida que o embargo administrativo tem nos dias de hoje. Se é certo que o embargo, como o conhecemos, é uma figura com este regime, ele até é mais anterior, mas pelo menos este regime do embargo tem 30 anos, não é menos certo que, pelo menos desde 2015, o embargo tem todo um outro protagonismo que nem nunca teve desde 1991. Foi em 2015 que ele ganhou um protagonismo que nunca teve, justamente por força desse movimento de, como eu lhe aqui chamei, de diluição do controle prévio das operações urbanísticas. E o primeiro ponto que eu aqui quero ver com vocês e que pretendo aqui trazer é justamente o ponto 1, que é, então, em que é que consiste, o que é este tal movimento de diluição do controle prévio das operações urbanísticas. Eu podia dizer, até podia aqui apontar outras, mas gostaria de apontar 3 manifestações, e outras são possíveis, como eu digo aí, deste movimento de diluição do controle prévio das operações urbanísticas. O primeiro exponencial disto é, desde logo, o aumento de operações urbanísticas isentas de controle prévio. Vamos ver já no slide seguinte o que é que isto é. A segunda grande projeção desta diluição é o aumento da sujeição de operações urbanísticas ao regime, lá chegarei, muito brevemente vou dizer o que é, da mera comunicação prévia. É, aliás, este regime da mera comunicação prévia que vem emprestar ao embargo
uma importância absolutamente ímpar. E depois também se verifica um esbatimento de controle prévio no próprio procedimento de licenciamento. Começando então pelas operações urbanísticas isentas de controle prévio. A última revisão do REJUE alargou consideravelmente este leque de operações urbanísticas isentas de controle prévio. E hoje, segundo o artigo 6º do REJUE, eu já pressupus que possivelmente muitas pessoas não terão como aceder ao regime jurídico da urbanização e da edificação. Quem o puder fazer em instrumentos eletrónicos, muito bem. Quem não o puder fazer, eu tentei sempre, quando as disposições são relevantes, colocá-las no slide para que todos possamos estar a ver o parâmetro normativo que está em discussão. E aqui é justamente o artigo 6º do REJUE, do regime jurídico da urbanização e da edificação, que eu aqui pretendi simplificar. E hoje em dia estão isentas de controle prévio as meras obras de conservação, estão definidas até no artigo 2º, também não cumpre aqui revisitar este conceito, enfim, no fundo é repor simplesmente sem intervenções estruturais as características de uma edificação. As obras meramente interiores, portanto, desde que não afetem, depois há algumas especificidades, mas que também não é para aqui revisitar, desde que não afetem a estrutura, desde que não toquem aspectos estruturantes de uma edificação, as obras meramente interiores estão completamente isentas de controle prévio, portanto, se quiserem demolir uma parede em vossa casa ou construir uma parede, desde que essa obra seja meramente interior, ficam a saber, se não sabiam, que não precisam de pedir nada ao município, podem simplesmente fazer essa operação urbanística, demolir a parede, construir uma parede. Os destaques também estão hoje em dia isentos de controle prévio. Um destaque, no fundo, é a divisão, muito simplesmente, enfim, muito coloquialmente, é a divisão de um terreno em dois. É a divisão de um terreno em dois. E depois existe um regime, enfim, existem uns parâmetros que os destaques têm que observar, mas hoje em dia, à luz do artigo 6º, o destaque está isento de controle prévio, na verdade basta-se, se virem esse artigo 6º, é isso que lá diz, basta-se com uma mera certidão do município a dizer que os requisitos do destaque estão preenchidos. O destaque é nada mais, nada menos do que dividir um terreno em dois, portanto não é preciso um controle prévio para isto. Se forem 3, já será diferente, já será necessariamente uma operação de loteamento, portanto já será um loteamento e essa sim carece de controle prévio. E depois, e com muita importância, as chamadas obras de escassa relevância urbanística. E as obras de escassa relevância urbanística, o próprio REJUE dá-nos aqui um elenco no artigo 6A, que eu até trouxe para aqui. E são todas essas que aí estão. E ainda são bastantes, portanto. Edificações, contíguas ou não ao edifício principal, com altura não superior a 2,2 metros, muros até 1,8 metros, estufas de jardim, pequenas obras de arranjo, equipamentos lúdicos, demolições, painéis solares, por aí fora, para não ser maçador, obviamente não vou ler o artigo todo, mas depois ainda chamava a atenção para a linha I deste artigo, que é aquela que está ali em baixo. Outras obras, como tal, qualificadas em regulamento municipal. Significa isto que os municípios, através de um regulamento administrativo, podem ainda mais expandir este leque de operações urbanísticas isentas de controle prévio, desde que, materialmente, efetivamente, elas tenham um escasso impacto urbanístico. Se não o tiverem, se o município, através de um regulamento, disser que um arranha-céus não carece de controle prévio, é o próprio regulamento então que vai ser ilegal, porque isso não é materialmente uma obra de escassa relevância urbanística. Mas, desde que esteja dentro deste parâmetro que tem alguma margem de discricionariedade, é certo, do escassa relevância urbanística, os municípios ainda podem alargar mais. É muito comum, por exemplo, dizerem que rampas de acesso ou destruição de escadas e construção de rampas, por exemplo, são obras de escassa relevância urbanística justamente para promover a melhoria nas acessibilidades das edificações. Portanto, todas estas, complementadas pelos regulamentos administrativos dos municípios, são obras que não carecem de nenhum controle prévio administrativo. O município nem olha para elas, nem olha para aquilo que se vai fazer. O particular pode chegar e fazê-las sem mais. No mesmo sentido, tem vindo a aumentar o número de operações urbanísticas sujeitas ao regime, eu até lhe chamo, da mera comunicação prévia. E é aqui, verdadeiramente, como eu disse, que o embarque vai ganhar uma importância acrescida. Hoje em dia, artigo 4º do REJUE, estão sujeitas à comunicação prévia todas essas operações urbanísticas que aí vêm elencadas. A diferença entre isenção de controle e comunicação prévia decorre até do próprio nome. É que na comunicação prévia o particular vai ter que comunicar previamente ao município aquilo que quer fazer. E não é só dizer isto numa linha ou mandar para lá um e-mail. O regime da comunicação prévia, portanto, esta comunicação prévia é uma comunicação instruída com bastantes documentos, com projetos de arquitetura e com projetos de especialidade e com muitos outros documentos, enfim, que vêm numa portaria que rege expressamente a matéria dos instrumentos que têm que instruir a comunicação prévia.
Mas a regra é, mais uma vez, o município não defere nem indefere a comunicação prévia. O particular envia a comunicação prévia e pode começar a edificar sem nenhum controle prévio administrativo. No próximo slide, vamos então, porque aqui verdadeiramente é que o embargo vai ter um contributo essencial, vamos esmiuçar um bocadinho mais o regime de comunicação prévia. A minha conclusão diz aqui, até é possível desde logo pela análise deste artigo 4º, número 4 do REGOE, extrair uma conclusão. É que hoje em dia, no limite, é possível mesmo que qualquer operação urbanística se possa fazer através de uma mera comunicação prévia. Até o suprassumo do impacto urbanístico, que é uma operação de loteamento. A operação de loteamento, à luz do artigo 4.4f, desde que tenha sido precedida de um pedido de informação prévia favorável, vai mesmo poder realizar-se através de uma mera comunicação prévia, sem que o município faça um controle preventivo e certifique através de um ato administrativo, como sucede no licenciamento, que essa operação urbanística se pode realizar. Hoje em dia, a comunicação prévia é uma verdadeira isenção de controle. Na mesma linha de pensamento, até o próprio licenciamento, portanto, o suprassumo do controle prévio, aquele procedimento que é um controle prévio por excelência, em que as operações urbanísticas são proibidas a não ser que sejam autorizadas, é isso que consiste o licenciamento, é um regime de proibição sob reserva de permissão, à partida é proibido até que o município o autorize, e, portanto, mesmo o próprio licenciamento tem visto, em muitos aspectos, a intensidade e a abrangência do seu controle serem reduzidas. Eu trago-vos aqui o exemplo do número 8 do artigo 20. Se virem, este artigo estabelece o seguinte regime. As declarações de responsabilidade dos autores do projeto de arquitetura no que respeita aos aspectos anteriores das edificações, bem como os projetos de especialidade, e nos projetos de especialidade estão inúmeras variantes, está o projeto térmico, está o projeto da água, está o projeto do escoamento de águas pluviais, enfim, está a eletricidade, isto são tudo projetos de especialidade. Portanto, estas declarações dos seus autores, como agora diz na parte sublinhada, constitui garantia bastante do cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, excluindo a sua apreciação prévia. Portanto, mesmo o licenciamento, hoje em dia, já é sempre um controle prévio mais reduzido do que aquilo que outrora foi. O município, se quisermos, o legislador reconhece que os municípios não podem analisar toda a normatividade aplicável aos projetos de construção. Isto, no fundo, decorre de uma ideia de praticabilidade e de celeridade. Se o município tivesse que analisar um por um todos os projetos de especialidade, se tivesse que analisar um por um todos os aspectos interiores das edificações, os licenciamentos que são lentos tornar-se-ão ainda mais lentos. Hoje em dia, não é incomum um licenciamento demorar, por exemplo, 1 ano. É a realidade que temos. Se não fosse este regime assim, se o município tivesse que certificar, picar 1 a 1 cada um dos projetos de especialidade, esse ainda ia ser muito mais demorado. Portanto, até o suprassumo do controle prévio, o regime do licenciamento, tem visto a sua intensidade de controle diminuída. Aquilo que nunca é diminuído é sempre a apreciação do projeto de arquitetura. Esse carece mesmo de ser aprovado expressamente. Um ponto muito importante e que na prática eu tenho notado que às vezes as pessoas incorrem em alguma confusão é o seguinte. A redução, e esta frase é absolutamente determinante para se perceber esta exposição, é que a redução do controle prévio nunca implica uma redução do cumprimento dos parâmetros normativos materialmente aplicáveis. Isto significa o quê? Significa que quando o legislador isenta o controle prévio, aquilo que ele isenta é só isso. Ele nunca isenta, por exemplo, o cumprimento do PDM, o cumprimento dos planos de urbanização ou dos planos de pormenor. Mesmo as operações urbanísticas isentas de controle prévio, como qualquer outra operação urbanística, têm sempre que cumprir os planos e todas as demais normas legais e regulamentares aplicáveis à construção. A isenção de controle prévio nunca se confunde, nunca é sinónimo com isenção de cumprimento dos parâmetros normativos materialmente aplicáveis à construção. É só um reconhecimento de que o particular pode iniciar a operação urbanística sem ter uma autorização prévia, a autorização lato sensu, um ato autorizativo prévio do município. Isso era uma visão que este REGOE deixou cair, uma visão que no entendimento do legislador deve ter-se por
antiquada, por ultrapassada. O município, só nas operações urbanísticas com maior impacto, é que deve continuar a assumir a sua postura paternalista de analisar o pedido e autorizar. E depois, com a autorização, o particular vai construir. Hoje em dia, cada vez mais, esse paradigma deve ter-se por ultrapassado e é nisto que consiste, se quisermos, em grandes linhas, este movimento de esbatimento do controle prévio urbanístico. E por isso é que às vezes, às vezes até alguns advogados e operadores do direito, e eu admito que essa dúvida possa surgir, consultam o REJUE, pessoas que não estão habituadas a lidar com este diploma, e vão ao artigo 6º ou ao 6A, às obras de escassa relevância urbanística, e veem um muro até 2 metros, como era aquela obra de escassa relevância urbanística que eu falei, isto está isento de controle prévio. Conclusão prévia, precipitada e errada, então posso sempre fazer. Esta conclusão pode ser válida como pode não ser válida. Pode-se fazer o tal muro de 2 metros, se esse muro de 2 metros for admitido pelos planos e pelas normas legais aplicáveis. Se o muro de 2 metros for admitido pelos planos e pelas normas legais aplicáveis, ele pode fazê-lo até sem controle prévio. Mas notem, se ele não for admitido, o muro não pode ser feito. Aquilo que acontece é apenas um esbatimento, uma diluição do controle prévio e nunca uma diluição dos parâmetros materiais. De resto, os parâmetros materiais, as normas técnicas da construção, têm, aliás, vindo a adensar os seus requisitos. Por exemplo, notem o regime do certificado energético. E hoje todas as casas têm que ter requisitos energéticos que aqui há 10 anos, que aqui há 20 anos eram impensáveis. Por exemplo, na verdade, o movimento é quase inverso. Enquanto os parâmetros materiais técnicos vão adensando, o controle prévio vai diminuindo. Isto são ventos que, se quisermos, em grande medida provêm da União Europeia e o REJUE foi beber muito ao regime do chamado licenciamento zero que existe para as operações económicas, que curiosamente o regime do licenciamento zero não contém um regime de licenciamento, é um regime de meras comunicações prévias, não deixa de ser curioso essa nomenclatura que lhe é dada. O controle vai continuar a existir, o controle não vai ser prévio, o controle vai apenas ocorrer de forma sucessiva ou a posteriori, mediante fiscalização municipal dessas mesmas operações. E é aqui que vamos ver que o embargo vai ser então decisivo. Sobre isto mesmo que eu acabei de dizer, vejam que o REJUE repete isto várias vezes. Artigo 6, número 8. O disposto no presente artigo, que é aquele das isenções de controle prévio, e agora a parte que eu sublinhei, não isenta as operações urbanísticas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis. Para as obras isentas de controle prévio, o artigo 6, número 8, diz logo isto expressamente. 34, número 4, é um artigo que é aplicável à comunicação prévia, está nesse capítulo, de resto, e diz exatamente a mesma coisa. As operações urbanísticas realizadas ao abrigo da comunicação prévia observam as normas legais e regulamentares aplicáveis. E depois o artigo 93, que se quisermos é uma disposição chapéu que diz isto mesmo, a realização de quaisquer operações urbanísticas, sejam elas de escassa relevância urbanística ou não, isentas de controle prévio ou não, está sujeita à fiscalização administrativa. E esta fiscalização administrativa destina-se a assegurar a conformidade com as disposições legais e regulamentares aplicáveis. E, portanto, podemos daqui retirar uma constatação. É que, havendo uma diminuição do controle prévio, mas não havendo, como eu acabei de dizer, nenhuma diminuição da obrigação de cumprimento dos parâmetros materiais, de resto, esses parâmetros têm-se vindo a adensar, tem que existir um necessário acréscimo do protagonismo das medidas de reposição da legalidade urbanística. Diminuindo o controle prévio, obrigatoriamente, a reação sucessiva terá de aumentar. E o embargo administrativo é justamente uma medida de reposição da legalidade urbanística que vê, assim, neste contexto de diluição, o seu protagonismo aumentar. Eu queria agora aqui chamar, porque é verdadeiramente o regime da comunicação prévia é que fez aqui uma grande mudança de águas nesta redução do controle prévio. Então queria aqui deixar brevíssimas notas sobre este regime, para depois perceberem bem então a verdadeira importância do embargo. Até à última revisão do REJUE, que foi feita em 2014, o REJUE já tinha um regime de comunicação prévia. Mas esta comunicação prévia até lhe diziam que, na verdade, não era comunicação prévia nenhuma. Os traços essenciais deste regime eram o seguinte: o município podia sempre opor-se e rejeitava a comunicação prévia expressamente. Isso era um ato administrativo de rejeição.
Inversamente, o município podia nada dizer. E se nada dissesse, a lei ficcionava um ato administrativo tácito de admissão da comunicação prévia. E este ato era, para todos os efeitos, havia até um artigo que hoje já está revogado, cuja epígrafe era ato administrativo, era para todos os efeitos um ato administrativo de cariz autorizativo. Era uma autorização da operação urbanística. Podia ser impugnado, podia ser declarado nulo, podia ser revogado, era para todos os efeitos um ato administrativo. Dizia-se então a doutrina que isto verdadeiramente não era uma comunicação prévia, isto era um licenciamento abreviado, porque tinha as características essenciais dos regimes de licenciamento. Havia um indeferimento ou havia um deferimento. A partir daí o particular pegava no deferimento. É certo que é um deferimento tácito, mas era um ato administrativo e, à luz desse ato administrativo, ia construir. Verdadeiramente era um licenciamento abreviado e a administração estava na mesma na sua postura paternalista. Se alguma coisa corresse mal, se o prédio ruísse, se algo acontecesse de errado, era a administração que tinha a culpa, era a administração que tinha autorizado e que tinha autorizado erradamente, invalidamente, e os vizinhos podiam-lhe exigir, enfim, para todos esses efeitos do ato administrativo, responsabilidade civil, por aí fora. Era um licenciamento abreviado. Isso terminou em 2014. O sistema passou-se de um sistema de comunicação prévia com prazo, que era aquele, passado um prazo ato tácito de deferimento, para uma verdadeira comunicação prévia, ou uma comunicação prévia sem prazo, se quisermos. E o artigo 34.2 diz-nos exatamente isto. A comunicação prévia, vejam este artigo, hoje em dia consiste numa declaração, uma mera declaração, que desde que corretamente instruída, permite ao interessado proceder imediatamente à realização de determinadas operações urbanísticas após o pagamento das taxas devidas, dispensando-se a prática de quaisquer atos permissivos. Foi aqui que se fez a ruptura de paradigma. Hoje em dia, comunicação prévia não é mais controle prévio, é isenção de controle prévio. Podemos prosseguir. Como estava a dizer, deixa assim de haver verdadeiramente um controle prévio. É certo que existe sempre um mero controle formal, que até, aliás, tem levantado muitas dúvidas doutrinárias, que deriva de uma remissão do artigo 35, número 7, para um artigo 11, número 2, a linha A, mas é isso mesmo, é um mero controle formal. O município limita-se a olhar e pode superar ou pode notificar o particular para superar aspectos meramente formais. O particular não se identificou, o particular não disse onde é que quer realizar a operação urbanística, esqueceu-se de um documento, faz um mero controle formal. Mais de resto, fora esse controle formal, que tem que ser feito num prazo de 8 dias, portanto muito rápido, é só mesmo para ver se aquilo está corretamente instruído, vícios formais que entrem pelos olhos adentro, tudo o resto vai para controle prévio, é o que diz o artigo 35, número 8. A Câmara Municipal deve, em sede de fiscalização sucessiva, portanto vejam aqui, o transporte da fiscalização, a transformação de uma fiscalização prévia agora só numa fiscalização sucessiva, inviabilizar a execução das operações urbanísticas sujeito a objeto de comunicação prévia e promover as medidas necessárias à reposição da legalidade urbanística. Isto significa que o município tem de analisar a comunicação prévia, ele não tem que a autorizar, mas ele tem que a analisar, o máximo é o projeto de arquitetura e os projetos de especialidade, e, à luz do 35, número 8, ele deve reagir do seguinte modo. Já não é indeferir a comunicação prévia. Se alguém vos disser, se um município vos disser que quer indeferir uma comunicação prévia, pois bem, esse ato é ilegal. Não existe nenhuma base legal para esse ato. Embora os municípios tentem ainda corroer as alterações legislativas e falarem em indeferimentos, rejeições de comunicação prévia. Isso é uma figura que não existe mais. Aquilo que o município pode fazer é, à luz do 35, número 8, inviabilizar a operação urbanística, já vemos como, e adotar as medidas de reposição da legalidade urbanística adequadas. Vigora no direito administrativo um princípio de legalidade, o município só pode fazer aquilo que a lei o autoriza e é isto que a lei o autoriza. Inviabilizar operações urbanísticas, adotar as medidas de reposição da legalidade urbanística adequadas. O que é, a meu ver, então, inviabilizar? O que é que pode ser inviabilizar a operação urbanística? Acho que para sabermos o que é a inviabilização da operação urbanística, temos que dividir dois casos. Nos casos em que a obra ainda não tenha começado. Imaginem que o particular manda a comunicação prévia e a obra ainda não começou. Ainda não começou a construir nada. O município pode e deve logo, aliás, é desejável que o faça, inviabilizar então a operação urbanística. É o que o artigo 35.9 nos diz. Então, em que é que isto se traduz? A meu ver, isto deve traduzir-se
pode traduzir-se nestas ações. Informar o particular da desconformidade da sua comunicação prévia. Não se trata de interferir, isso não é possível. Mas, à luz do princípio da colaboração dos particulares, da administração com os particulares, de resto com assento constitucional e no próprio CPA, deve informar. A administração pública recebe, constata que a comunicação prévia viola normas legais, deve informar. Notifica e diz-lhe esta comunicação prévia é ilegal, não pode proceder a esta operação urbanística. E pode fazer mais. Se o particular já tiver título da comunicação prévia, o título da comunicação prévia, na verdade, é um recibo da sua entrega anexado ao comprovativo do pagamento das taxas, isso é o título da comunicação prévia, pode mesmo cassar esse título, pode cassar-lhe esse título. Sem título, ele não vai poder iniciar a operação urbanística, ficando a mesma, portanto, inviabilizada. A professora Fernanda Paula Oliveira fala mesmo que pode ser, aqui eu até tenho algumas reservas adicionais, já veremos porquê, que pode até logo ordenar-se um embargo sujeito a condição suspensiva nos termos conjugados do artigo 102b, que é o artigo que prevê o embargo, e do 149 do CPA, que é um artigo que permite que sejam apostos aos atos administrativos condições suspensivas. Eu nem sei, na verdade, a figura do embarque tem muitos préstimos, mas eu aqui nem sei se verdadeiramente se justificará fazer um embarque sujeito a condição suspensiva, porque os efeitos que tem a cassação do título da comunicação prévia são esses mesmos, já impede que a operação urbanística comece porque ele deixa de ter título. Mas fiquem com esta nota, já se defendeu mesmo que neste caso, antes mesmo da obra começar, pode ser logo ordenado um embarque sujeito a condição suspensiva. Caso a obra já se tenha iniciado, já existam trabalhos em execução, pois bem, então não há nenhuma dúvida. Se a operação urbanística sujeita à comunicação prévia for ilegal, inviabilizar essa obra tem que passar desde logo por um embargo da mesma. A única medida de reposição da legalidade urbanística adequada a esse caso é o embargo. E o município deve mesmo então decretar o embargo a essa obra. Constata-se assim, portanto, que com este regime da comunicação prévia, e notem, como eu acabei de dizer, hoje em dia qualquer operação urbanística, construção de arranha-céus, que enfim, arranha-céus nas proporções portuguesas, que são prédios mais ou menos até 20 andares, não se pode ir mais que isso, mas hoje em dia, teoricamente, qualquer operação urbanística pode ser feita ao abrigo de uma comunicação prévia. Portanto, vejam bem aqui a importância que tem o embargo e esta necessidade de inviabilizar rapidamente, que só se consegue concretizar através do embargo quando a obra já começou. Portanto, dá todo um outro protagonismo ao embargo que ele nunca teve quando a administração pública era sempre autorizativa, tinha aquele papel paternalista anteriormente a 2014. O embargo é assim uma medida verdadeiramente central para obstar à consolidação de situações fáticas de obras ilegais desconformes com a legalidade urbanística e contribuir assim para uma reposição célere e menos onerosa, porque depois muitas vezes é preciso demolir a legalidade. E notem bem que isto é muito importante. Quando está em curso uma obra ilegal, o município está verdadeiramente vinculado. Quem conhece aquela diferenciação entre atos administrativos mais discricionários ou vinculados, este será um ato administrativo vinculado a decretar o seu embargo. Não existe discricionariedade nenhuma nesta atuação. O município, se constata que está a decorrer uma obra ilegal, por exemplo, sujeita à comunicação prévia, e aqui já podemos então começar a ir mais além que isso, se está a decorrer uma obra ilegal, o município está obrigado a embargá-la. Essa será a medida adequada a inviabilizar a sua continuação. Aquilo que pode existir, de facto, é alguma margem de livre apreciação para saber quando é que a obra é legal ou ilegal. Não é raro, não é incomum, vermos PDMs, vermos planos de urbanização que tenham parâmetros mais genéricos. E muitas vezes aí pode haver alguma margem de discricionariedade. Será que a cércia desta obra está conforme ou não? Às vezes até os arquitetos têm dúvidas qual é que é o melhor cálculo ou não. E aí pode haver, de facto, alguma discricionariedade técnica para saber se a obra é ilegal ou não. Mas, se o município considerar que a obra é ilegal, não há discricionariedade para o decretamento no embargo. Portanto, pode haver discricionariedade no pressuposto jurídico do embargo, ilegalidade ou legalidade da obra. Na consequência, caso se constate que a obra é ilegal, não há nenhuma discricionariedade. Isto, de resto, é aquilo que eu extraio do artigo 102 do REJUE. Os órgãos administrativos estão obrigados, portanto, não diz podem ou podem ponderar, estão obrigados a adotar as medidas adequadas de tutela e restauração da legalidade urbanística adequada. E essas medidas serão
102, número 2, o embargo de obras. Quando uma obra está a decorrer, só há uma medida uma obra ilegal está a decorrer, só há uma medida adequada para isso, é o embargo. Portanto, 102, número 1, o município está obrigado a decretar esse mesmo embargo. E agora vamos então passar, provado, esperando ter demonstrado o protagonismo acrescido do embargo, vamos então agora olhar para o regime do embargo em si, feito este périplo pelo novo regime da comunicação prévia e pela isenção de controle prévio. Noção. Infelizmente, logo no capítulo da noção, tenho-vos a dizer que o legislador nunca brindou o intérprete com uma noção legal de embargo. Porém, esta noção não é muito difícil de retirar, só de se extrair. O embargo é um ato administrativo através do qual é imposta a suspensão e proibição de prosseguir com uma obra, e uma obra pode ser uma obra de vários tipos. Pode ser uma obra de urbanização, de edificação, demolição, as demolições também são obras, ou até quaisquer trabalhos de remoção de terrenos que estejam a ser executados em desconformidade com os parâmetros normativos aplicáveis. Isto, se quisermos, é aquela que se extrai, é isto que é a noção de embargo. Eu aqui dividia em tracinhos, justamente para enfatizar que o embargo pode ser decretado para vários tipos de obras, e é esta em conjunto que é aquela que é a definição de embargo. O embargo é, portanto, uma decisão, é inegável, é uma decisão municipal que produz efeitos num caso individual e concreto. Pois bem, se é uma decisão de um órgão da administração pública, como veremos, será do Presidente da Câmara, o embargo tem a natureza, indiscutivelmente, de um ato administrativo. Nos artigos 148, aquilo que o legislador nos diz, atos administrativos são decisões individuais e inconcretas. É isso que é um embargo, é um ato administrativo. As consequências disto são diversas. Sendo um ato administrativo, naquilo que não estiver expressamente regulado no REJUE, temos que aplicar subsidiariamente o CPA. Aliás, um dos últimos artigos do REJUE é exatamente isto. Tudo aquilo que não estiver regulado no REJUE é regulado subsidiariamente pelo CPA. E, sendo um ato administrativo, com grande importância aqui vamos ter as normas sobre o procedimento administrativo, sobre notificações de ato administrativo, tudo isso vai emprestar regulação ao embargo. O embargo só tem 3 artigos no REJUE, portanto, muitas vezes vamos ter que ir buscar preceitos normativos, vamos ter que ir buscar regulação ao Código do Procedimento Administrativo. Segunda consequência, até podíamos apontar outras, mas segunda consequência principal de estarmos perante um ato administrativo, é que ele então está sujeito aos meios de reação aplicáveis aos atos administrativos, que podem ser meios de reação administrativa. Falava-se anteriormente, na época de Marcelo Caetano, reações graciosas, recurso gracioso, reclamação graciosa. Hoje fala-se mais propriamente em meios de reação administrativos e, muito importante, meios de reação contenciosos, naturalmente, com grande préstimo para as providências cautelares de suspensão de eficácia de atos administrativos, podem ser, obviamente, deduzidas contra o embargo, e a ação administrativa de impugnação de atos administrativos, que também pode ser mobilizada para impugnar um embargo. O embargo é, então, um ato administrativo que traduz o exercício de poderes de autotutela declarativa e executiva, se bem se lembram desta distinção do velho direito administrativo que se dava logo numa das primeiras aulas da faculdade. Autotutela declarativa porquê? Porque o município vai declarar unilateralmente o direito aplicável aos factos. O município olha para a obra, constata que a mesma é ilegal e decide que a mesma é ilegal. E isso passa a ser vinculativo para o particular. A partir desse momento, o ato administrativo torna-se vinculativo e a obra passa mesmo a ser considerada ilegal. Se o particular discorda, pois bem, tem que ir impugnar. E também manifesta, desde logo, uma vertente de autotutela executiva. Porque o município, depois de ter definido unilateralmente o direito aplicável ao caso, vai poder deslocar-se à obra e dizer mesmo que a obra vai ter que parar. Vai mesmo ter que parar e vai, portanto, impor aquilo que num primeiro momento decidiu. São as duas vertentes do poder, duas grandes vertentes dos poderes administrativos. O município tem autotutela declarativa, declara o direito e depois, sem recurso aos tribunais, porque isto é aí que se prende, é nisto um grande vetor de diferenciação do direito administrativo para o direito privado, o município decide unilateralmente, sem recurso aos tribunais, e impõe unilateralmente a decisão de direito que num primeiro momento, também unilateralmente, ele próprio definiu. 2 vetores, autotutela declarativa e autotutela executiva.
Notem, porém, que a imposição do embargo nem sequer carece de quaisquer atos de injunção. A demolição, como verão, já não é assim. Na demolição também existe autotutela declarativa e executiva, e aí o município vai lá e procede mesmo à demolição. No embargo, aqui o aspecto executivo não tem uma projeção tão grande, porque aquilo verdadeiramente o embargo traduz-se numa mera proibição de conteúdo negativo. Ele é notificado e isto é logo a autotutela executiva. O promotor da obra, as pessoas que estão a executar a obra, ficam logo obrigados a não prosseguir com a obra. O embargo traduz assim uma obrigação jurídica de não facere, de não fazer, na esfera jurídica do seu destinatário. E agora notem bem, o ato de embargo é um ato constitutivo de uma obrigação ex novo. É certo, ninguém duvida, que o promotor da obra nunca estaria autorizado a começar uma obra ilegal. Mas o embargo acrescenta algo mais do que isso. O embargo certifica que a obra é ilegal e cria-lhe uma obrigação ex novo, que antes não existia, que é a obrigação de não prosseguir com os trabalhos. É isso que explica, de resto, que ao embargo sejam associadas sanções específicas, por exemplo, o crime de desobediência. Se, não obstante estarem preenchidos os pressupostos do embargo, o embargo não for decretado, se um particular continuar com a obra, ele não incorre em nenhum crime de desobediência. Já se o embargo for decretado, o particular continua com a obra e incorre mesmo num crime de desobediência. Daqui se extrai, portanto, que o embargo acrescenta algo mais. O embargo constitui uma obrigação ex novo de parar imediatamente com todos os trabalhos construtivos que até aí vinham a ser executados. O objeto do embargo, que era, portanto, o ponto seguinte naquele resumo, naquele programa que eu vos dei. O objeto do embargo é simplesmente a atividade de construir. Não é mais que isto. Isto é o que diz o artigo 102, número 1, que tem aqui uma expressão muito importante. O Presidente da Câmara Municipal é competente para embargar obras e agora este aspecto é fundamental para se perceber o embargo. Quando estejam a ser executadas. Quando estejam a ser executadas, depois o artigo continua. De resto, aí até devia vir um parênteses com reticências. O artigo continua. Mas esta expressão é chave. Quando estejam a ser executadas. Isto significa, portanto, que as obras têm que estar em execução. Não podem ser embargadas obras, portanto, visto isto do prisma inverso, que ainda não se iniciaram, e não podem ser embargadas obras que já se concluíram. Nesse caso, o ato de embargo não é a medida adequada a repor a legalidade urbanística. Existe um autor, é certo, não quero deixar de fazer referência ao mesmo, porque ainda para mais é um autor que eu aprecio muito, que é o mestre André Folk, que diz até que mesmo as obras terminadas podem ser suscetíveis de embargo para proibir a sua utilização e porque diz ele, esta parte não concluo muito, porque uma obra finalizada, se não tiver autorização de utilização, não pode ser utilizada, portanto esta parte eu nem percebo muito, mas depois há aqui uma parte que de facto até faz algum sentido. Se a obra é totalmente clandestina, parece, diz ele, esta obra nunca se sabe bem quando é que está concluída ou não. Nunca se sabe quando é que ela vai acrescentar outra coisa. Ele não fez nenhum projeto, sabe-se lá se a obra já acabou ou não. Neste aspecto até dou alguma razão aqui ao André Folk. Mas os vetores essenciais são estes. Ainda não se iniciou, já terminou, não pode ser embargada. Notem mesmo, um embargo que incida sobre uma obra que ainda não iniciou ou que já terminou é mesmo um ato nulo nos termos do artigo 133, número 2, a linha C do CPA, porque o seu objeto é impossível. Não é possível suspender algo que não começou ou algo que já terminou. Não é concebível falar-se em suspensão nesses casos. Se isto parece claro, na prática pode ser tudo menos claro. Início da obra. Eu diria que o início da obra podemos traduzi-lo na prática de qualquer ato físico sobre o terreno, nomeadamente escavações, terraplanagens, aterros. Isto é tanto quanto basta para dizermos que a obra já começou. Arrancar uma árvore, arrancar o revestimento natural, para mim a obra já começou. É discutível, naturalmente, e tudo isto é suscetível de ser posto em discussão. Para mim, a partir a primeira prática de qualquer ato físico sobre o terreno, a obra está iniciada. Uma interrogação que já se colocou na prática, de resto, Será que quando o particular começa a transportar materiais da obra para o terreno, sem que ainda exista propriamente uma transformação física do mesmo, já se pode considerar que a obra iniciou? Imaginem que ele já montou lá o estaleiro. Já montou o estaleiro, já lá tem o bulldozer, já lá tem o cimento e os tijolos.
Será que a obra já se iniciou? Será que a obra já pode ser embargada? Já houve municípios que entenderam que sim. Porém, tenho as maiores reservas que nestes casos a obra já se possa considerar iniciada. Se ainda não há transformação física do solo, tenho as maiores dúvidas que a obra já possa ser iniciada. Porém, já houve municípios que já o fizeram. Notem, em última análise, o particular, imaginem que ele até é proprietário do terreno, pode ter transportado para lá materiais de uma obra, só para os guardar. E pode nem sequer querer iniciar ali nenhuma obra e pode nunca não ter nenhuma intenção de iniciar ali uma obra. Nestes casos, parece-me a mim, decretar um embargo é algo precoce. A obra ainda não está iniciada, mesmo que já lá esteja o estaleiro e que existam indícios fortes de que se vai dar início a atos de transformação do terreno. É sempre, a meu ver, necessário, efetivamente, começar-se a transformar o terreno. Antes disso é precoce. Sabe-se lá o que é que o particular pode querer fazer. O município, perguntam-me, então o município tem que ficar empávido e sereno a olhar e à espera que aquilo se comece a desenrolar? A meu ver, não. Aquilo que o município pode fazer é, cautelarmente, se quisermos, notificar o particular, à luz do princípio da colaboração com os interessados, a dizer, existem indícios, é possível que se venha a iniciar uma obra neste lugar. Porém, desde já informamos que esta obra carecerá de licenciamento, comunicação prévia, seja aquilo que for, ou até que a obra não é permitida. Embargar é precoce. Conclusão da obra. Quando é que uma obra se deve considerar concluída? A meu ver, devemos distinguir duas hipóteses. Podemos e devemos distinguir duas hipóteses. Os casos das obras licenciadas ou objetos de comunicação prévia. Isto até vos pode parecer chocante. Então, eu até, nesta parte até tenho que antecipar. Uma obra licenciada pode ser embargada. Pensem, lá chegaremos, eu quero esmiuçar um pouco esse ponto, nos casos em que a própria licença é ilegal. Isso pode acontecer. Se o embargo, portanto, incidir sobre uma obra licenciada ou objeto de comunicação prévia, temos que analisar o projeto. O município tem que analisar o projeto. Se o projeto já tiver integralmente executado, integralmente concretizado, temos que considerar a obra executada. Não pode mais ser embargada. Se a obra tiver a decorrer sem licença, se quisermos, como se diz na prática, uma obra clandestina, desde que haja trabalhos a decorrer, a meu ver, parece-me evidentemente que a obra não está ainda concluída. Ainda há trabalhos a decorrer, pode ser embargada, mesmo que já se esteja numa fase bastante final. Já não havendo trabalhos a decorrer e já estando a obra apta ao fim a que aparentemente se destina, porque é uma obra clandestina, poder-se-á esta considerar concluída. Porém, é sempre indispensável uma análise concreta. Eu posso aqui tentar dar os parâmetros mais concretos possíveis, mas sem ver na prática aquilo que está lá a acontecer, é difícil dizer se a obra já está concluída ou não. Pontos seguros é, se lá estiverem a decorrer trabalhos, à partida a obra não está concluída. Se já não estiverem a decorrer trabalhos e aquilo já sendo clandestina, portanto nós nem temos um projeto para comparar, para ver se ele quer fazer mais qualquer coisa. Se aquilo já parece apto ao fim a que se destina, imaginem que é uma garagem, já tem portão, já está tudo concluído, dificilmente aqui pode ser decretado o embarque porque temos que considerar a obra concluída. E agora deixo aqui outra interrogação, que também é um caso que se tem levantado muito na prática. E as obras que já estão aparentemente concluídas, mas que já só estão em fase de acabamentos? Uma obra, imaginem, uma moradia qualquer, que já está toda concluída e que já só estão lá dentro a montar, por exemplo, as cozinhas. Que já só estão lá a pregar as cozinhas, a pôr os móveis de cozinha. Tem aqui havido alguma divergência. A minha opinião é a seguinte: se a obra já está puramente em fase de acabamentos, se já só lá estão a montar as cozinhas, etc., as casas de banho, os espelhos, a obra já se deve mesmo considerar concluída. Porquê? Estas obras interiores, como eu comecei por dizer há pouco, são obras que estão sempre isentas de controle prévio. O particular pode, a qualquer momento, legal ou ilegalmente, até legalmente, mudar os interiores todos a uma habitação sem pedir nenhuma licença para o efeito. Ora, se a obra já se concretizou ao ponto que ele já só está a fazer uma operação urbanística de montagem de interiores, que ele sempre poderia fazer sem licença, a meu ver, a obra já se deverá considerar concluída. Quer fazer uma questão? Diga.
percebes, perante a fiscalização sucessiva e que estejamos a dar conta de que existem desconformidades com o projeto. Não se deve embargar, mesmo estando só em fase de acabamentos, porque esses acabamentos podem ser um impedimento para se colocar a obra em conformidade com o projeto. Eu vou-lhe responder da seguinte forma. Isto acho que pode derivar aqui da diferente entendimento de acabamentos. Em que medida é que os acabamentos, e falando só, portanto, numa concepção, se quisermos, restrita de acabamentos, que é só montar uma cozinha, é que pode ser assim um empecilho tão grande a que se reponha a legalidade? Está a pensar em algum caso concreto, porventura? Mas isso à partida, diria eu, assim, que isso então já não será propriamente o problema de acabamentos. As dimensões que deveriam estar no projeto. As janelas dificilmente já serão acabamentos. As janelas dão para a fachada. Se a desconformidade for, imagina uma janela. Mas é difícil sustentar, para estes efeitos, portanto, que uma janela é apenas um acabamento. É apenas um acabamento. A questão não é essa, desculpa então. A questão é, se eu posso considerar que eu estou perante, por exemplo, estou a detectar uma desconformidade com um projeto, Sim, numa obra em fase de acabamentos. certo. Estava a dizer que, portanto, no seu ponto de vista, não haveria lugar ao embarque porque estava em fase de acabamentos. Sim. Se eu estou a detectar uma desconformidade com o projeto, mesmo estando nessa fase de acabamentos, por que não fazer o embarque da obra para se repor conforme? Esse facto desses acabamentos não pode ser um empecilho para a reposição depois, consoante o projeto aprovado? Veja, eu diria que não, pelo seguinte, os acabamentos são sempre algo reversível, a não ser que esteja a adotar, e admito que possa ser isso, uma concepção muito lata de acabamentos, e dizer que, por exemplo, uma janela, montagem de uma janela, será um acabamento. A janela está em desacordo com o projeto. Mas isso não é um problema de acabamentos. Dificilmente. A cozinha dá sempre para ir lá, desmontar, tirar, em que é que isso vai tornar mais oneroso? Se eu estou a ver que a janela não está de acordo com o projeto, Aquilo que vai fazer é impedi-lo de ele acabar de montar a cozinha, dele montar lá os móveis. Será que isso é assim um impedimento tão gravoso para a operação urbanística? E existem outros fundamentos que são os seguintes. Pode. Admito que sim, mas acho que será sempre algo marginal. E noto o seguinte, uma autorização de utilização, e isto tem muito que passar por a análise dessa figura, pode ser dada em tosco. Não existe nenhum projeto de especialidade de acabamentos. Isto porque o legislador pretende conferir uma análise pretende conferir uma abrangência muito grande aos particulares para mudarem os acabamentos das habitações. E, portanto, até a própria autorização de utilização de um edifício pode ser dada com a casa sem acabamentos nenhuns. Nessa medida, dizermos que montar os acabamentos, quando a casa, imagina uma obra licenciada, estamos agora claramente a falar de uma obra licenciada, que montar os acabamentos já será, que ainda é uma obra em execução. Portanto, e se houver lugar de embarque parcial, por exemplo? e nesse caso embargava o quê? Só a montagem da cozinha? Só a montagem de móveis? Não, se houver algo que ele esteja a decorrer sem desconformidade. Mas aqui eu estou a partir do pressuposto que a obra já está toda acabada, portanto, que a obra já está toda acabada e que eles só lá estão a montar móveis de cozinha. É que então, ainda assim, então será que pôr uma estante ou será que pôr um sofá, a obra ainda está em execução? Estou a dizer isso. Está a ver? Então qual é que é verdadeiramente o critério diferenciador para montar uma cozinha? É porque a cozinha é preciso pregos? Não estou a dizer que não se pode montar a cozinha. Estou a dizer é que se uma obra não estiver em conformidade, Sim, deixar que ela continue a fase de acabamentos, sim. pode criar constrangimentos para o particular em termos económicos. Pronto, olha, admito que essa possa ser a sua visão. Eu, de facto, tenho algumas reservas, até porque os acabamentos, à partida, ele pode desmontá-los e depois voltar a montá-los. Os municípios, não me choca nada que decretem embargos quando aquilo já está tudo feito, etc. De um ponto de vista estritamente jurídico e da minha análise de aquilo que é o pressuposto jurídico das obras em execução, eu tenho algumas questões, eu tenho algumas dúvidas sobre isso, mas como é evidente, somos todos livres de interpretar as normas jurídicas do prisma que achamos mais correto.
veja, eu até trago isto aqui como uma interrogação, como uma questão até mais para debate. Dei a minha posição, obviamente que outras posições são lícitas e são sustentáveis. Os pressupostos do embargo. Podemos dividi-los em dois grandes núcleos de pressupostos. Os pressupostos materiais, foi aquilo que acabámos de ver, tem que haver uma obra em execução, já vimos que é um conceito que dá aso para discussão, e pressupostos jurídicos. Os pressupostos jurídicos são os seguintes, eles vêm elencados no artigo 102b do REGUE e que eu aqui tentei simplificar. Uma obra sem licença ou comunicação prévia é logo suscetível de embargo em desconformidade com o projeto ou com as condições do licenciamento, em violação das normas legais ou regulamentares aplicáveis. Vejamos agora um pouco mais detidamente em que é que consistem, em que é que se podem concretizar cada um destes pressupostos jurídicos. Sem a licença ou comunicação prévia, poderá, na minha perspectiva, termos os dois seguintes casos. Casos de ilegalidade meramente formal. Ilegalidade meramente formal. O que é que significa isto de ilegalidade meramente formal? A obra até é materialmente admitida, os planos permitem construir naquele local, permitem construir aquilo que está a ser construído, mas o particular precisava de uma comunicação prévia ou de uma licença e não as promoveu. É uma ilegalidade meramente formal e, desde logo, justifica que seja decretado o embargo. E depois temos os casos a que à ilegalidade formal acresce uma ilegalidade material. Está a ser construída uma edificação sem licença ou comunicação prévia, ilegalidade formal, e essa edificação não é sequer permitida pelos parâmetros materiais. Imaginem que está em zona protegida, em REN ou em REN. Portanto, nesta linha A, neste pressuposto jurídico, cabem, a meu ver, estas duas situações. Notem bem, mesmo que a ilegalidade seja meramente formal, o particular até pode dizer, mas eu até posso construir isto aqui, eu tenho uma licença de loteamento que me permite construir esta moradia nestes termos, com esta volumetria, com esta implantação. Pois bem, se não promoveu a necessária comunicação prévia, a obra pode e deve ser embargada. Em homenagem ao princípio de que a comunicação prévia tem efetivamente que ser realizada. Uma questão aqui, o texto legal não é inequívoco, mas tem-se vindo a equiparar, e existe jurisprudência clara neste sentido, de que a inexistência de licença ou comunicação prévia equivale à inexistência do alvará. Ou do título. Portanto, o particular, mesmo que tenha a licença, mesmo que a licença lhe tenha sido deferida pelos serviços municipais, se não tiver requerido a obtenção do alvará, considera-se mesmo que a obra está não titulada e, portanto, que pode ser suscetível de embargo. E pronto, este último ponto era aquilo que eu estava a chamar a atenção. A obra, mesmo que seja materialmente legal, pode ser embargada. Agora, se calhar, já chegámos àquela hora do coffee break e voltamos então dentro de 10 minutos. Obrigado. Fazer uma exposição completa e não referir esta possibilidade, que aliás o próprio artigo que diz que quando haja uma alteração permitida no decorrer da obra, obviamente, se ela é permitida, não pode ser embargada com base nesse fundamento. E depois temos aqui a linha que, a meu ver, talvez até seja a mais relevante, que diz que podem então ser embargadas quaisquer normas que estejam em mera violação de normas legais e regulamentares aplicáveis. Isto significa, portanto, e é daqui que se retira, que até obras licenciadas podem ser alvo de um embargo. Por exemplo, as obras que foram licenciadas, mas que a licença ela mesma é inválida. A licença viola o PDM. Não são casos tão raros assim. Quando isso acontece, o município pode mesmo ir lá e embargar, não obstante a obra estar licenciada. Vai ter, naturalmente, poderá ter, se quisermos, consequências indemnizatórias. Porque o particular só tinha mais era que confiar no ato de licenciamento que lhe foi conferido pela administração pública. Tinha que confiar que aquilo que estava a construir estava amparado naquele ato. Se a obra lhe é embargada depois e se lhe vier a ser demolida, a não ser em casos de grave culpa do lesado, à partida poderá haver fundamento para o particular pedir aqui uma indemnização. Mas isso é outro tema que já não é o embargo. Esta norma também tem que ser alvo aqui de uma interpretação restritiva, a meu ver. Não é o facto, por exemplo, de a licença ter vícios formais, procedimentais, que deve permitir aqui um embargo. Imaginem que a licença, por qualquer motivo,
é formalmente inválida, que em vez de ter sido o Presidente da Câmara, foi o vereador cuplor do urbanismo e não havia delegação de poderes, coisas assim do género. Bem, perguntam-me, esta licença é inválida? É inválida, de facto será anulável, mas isso não deve ser suficiente para se embargar a obra se ela for materialmente legal. Portanto, esta norma aqui, que parece de uma abrangência extrema, em violação de normas legais e regulamentares aplicáveis. Pois bem, interpretado isto de um prisma estritamente literal, bastava que a licença fosse anulável, porque faltava uma delegação de poderes, que até isso parece, numa primeira leitura mais apressada, que legitimaria o embargo da obra. Não creio que assim seja. Quando se fala aqui em violação de normas legais e regulamentares aplicáveis, tem que ser parâmetros urbanísticos, substanciais, porque só aí é que a norma é que está a haver um atentado urbanístico, só aí é que a legalidade material está a ser ferida. E, portanto, creio que não existe outra opção que não interpretarmos esta norma restritivamente. Notem então que esta situação, quando as obras estão licenciadas, vamos ter uma situação curiosa. Temos 2 atos administrativos de conteúdo contraditório. Temos um ato de licenciamento que permite a construção, que autoriza a construção, e temos um ato da mesma entidade, do município, da mesma pessoa coletiva, que diz exatamente o oposto, proíbe a construção. Temos 2 atos que, sobre a mesma realidade, têm conteúdos contraditórios. A solução legislativa, e esta de resto foi adotada no Rejué, diz o seguinte: quando isto aconteça, o embargo determina também a suspensão de eficácia da respectiva licença. Portanto, a licença, esse ato administrativo, não fica declarado nulo, não fica anulado, a sua eficácia fica suspensa. Vale isto por dizer que, quando a obra esteja licenciada, o município não tem que fazer um ato prévio de suspensão de efeitos da licença. Pode simplesmente embargar que o efeito suspensivo ocorre ao pé legis. Não tem então que praticar esse ato expresso de suspensão de eficácia da licença. Os fins do embargo. O embargo é provisório. O embargo é necessariamente provisório. Não visa proceder a um acertamento definitivo da situação jurídica da obra. O embargo tem e vai necessariamente caducar. O Rejué, hoje em dia, é absolutamente cristalino e tabular sobre isto. E o embargo é também cautelar. O embargo visa obstar a que uma obra se continue a desenvolver em contrariedade à legalidade urbanística. Portanto, o embargo cumpre, desde logo, uma função de defesa do interesse público, ao permitir que seja decretada uma paragem imediata e, assim, obstar a que se continue a desenrolar uma situação que materialmente é violadora dos parâmetros urbanísticos e que depois se gastem fundos, se gaste dinheiro, seja ele particular ou público, a repor aquilo que foi feito num primeiro momento errado. Portanto, visa parar para não ser mais oneroso a reposição da legalidade urbanística. E o embarque também, ao contrário do que muitas vezes os particulares o veem, tem também uma função de tutela do próprio promotor da obra ilegal. Não lhe permite que ele continue com os trabalhos e, assim, evita que ele continue a investir fundos numa obra que é ilegal e que pode ter que vir a ser demolida. E permite mais até. Permite-lhe que não faça demolições tão acentuadas e que, com isso, não gaste fundos adicionais que, na verdade, não precisava ter gasto se a obra tivesse sido parada num momento prévio. Sobre a competência para decretar o embargo. Sobre a competência para decretar o embargo, que é uma matéria muito importante. O artigo 102b atribui essa competência ao Presidente da Câmara Municipal. Sucede que, nos termos da Lei das Autarquias Locais, as competências do Presidente da Câmara, salvo algumas exceções, e esta não é uma delas, pode ser delegada nos vereadores. E depois os vereadores até vão mesmo poder delegar nos chefes de serviço. Em regra, muitas vezes, nem sempre assim tem que acontecer, a competência para embargar encontra-se delegada num vereador, que também, por regra, será então o vereador cuplor do urbanismo. Mas isto tem que, de facto, haver o ato de delegação de poderes. E se muda o Presidente da Câmara ou se muda o vereador, já sabem, a solução do CPA é que caducam todas as delegações e elas têm que ser feitas de novo. Portanto, é preciso aqui alguma cautela. O embargo, porém, não necessariamente tem sempre que ser decretado por um órgão municipal. O REGIT, que é o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, dá aqui competência para embargar também, para além do Presidente da Câmara, que esse já era dado no Rejué, por exemplo, ao Inspetor-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e até ao Presidente
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional territorialmente competente, portanto, a chamada vulgo CCDR. Mas notem aqui com uma restrição muito importante, é que estes órgãos, porquê? Porque são órgãos integrados na administração direta estadual, só vão poder embargar obras para persecução de objetivos de interesse nacional ou regional. Não vão poder embargar obras com meros efeitos de tutela de objetivos municipais. Porquê? Porque isso, a explicação é fácil, são competências que cabem aos municípios e os municípios fazem parte da administração autónoma. Se aqui este artigo dissesse que o presidente da CCDR podia embargar uma obra por desrespeito com um plano urbanístico, não tenho grandes dúvidas que esse artigo tinha que ser considerado inconstitucional, porque isso é uma competência que até constitucionalmente só pode caber aos municípios e por isso é que se diz que estes órgãos têm competência para embargar, mas têm que provar, na fundamentação, que está em causa, que está a ser posto em causa, um interesse nacional ou regional. Imaginem, vamos imaginar, se quiserem um exemplo prático, que era aprovada a construção do aeroporto no Montijo. A seguir, nesse mesmo lugar, começava-se lá a construir um prédio, uma coisa qualquer. O município fazia vista grossa e nada dizia. Pois bem, estava a ser posto em causa um objetivo de interesse nacional, teria competência para embargar, desde logo, o presidente da CCDR e o próprio Inspetor-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território. Existem outras normas de outros regimes jurídicos, não me quero estender demasiado sobre isto, mas, por exemplo, no regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional, o REGREN, volto a dar também aqui esta competência, mais uma vez, ao Inspetor-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, às CCDRs e mais, agora acrescenta aqui uma entidade nova, a APA. Também a APA, como está em causa o regime REN, pode aqui ter competência para embargar. Se alguma edificação começar a surgir em zona REN, pode a APA também embargar. E a APA, devo dizer que é bastante atenta. A APA é bastante atenta. Se calhar é a mais atenta de todas, pelo menos é essa a minha experiência prática. A APA costuma ter bastante atenção. O Ministério Público, terá o Ministério Público competência para embargar ou não? A resposta é não. É não, mas há aqui uma especificidade que é o regime do artigo 69, número 2. Que lhe permite, que tem algumas proximidades ou tem aqui alguns cruzamentos com o regime do embargo. É que, quando o Ministério Público põe uma ação administrativa, quando ele propõe uma ação administrativa para impugnar um ato administrativo de licenciamento, diz este artigo 69, número 2, que a simples propositura da ação tem os efeitos do embargo. Tem os efeitos do embargo. Portanto, questão, pode o Ministério Público embargar? Não pode, não pode. Mas, sendo uma obra que tenha sido objeto de licenciamento, se ele entender que o licenciamento é inválido, que o próprio licenciamento viola um plano, propõe a ação e a ação vai ter ex lege os efeitos de um embargo. Um exemplo recente que podem encontrá-lo, por exemplo, naquilo que ficou conhecido como o Monte do Rato. Era uma obra que tinha sido licenciada, foram licenciados os trabalhos de demolição, foi demolido e depois foi licenciada uma construção nova. O Ministério Público entendeu que a obra, eu obviamente não estou neste caso, isto é aquilo que eu leio na comunicação social, terá impugnado este ato de licenciamento e a propositura dessa ação teve logo, ao pé leges, o efeito de um embargo. E por isso é que, se forem lá, nada lá está a ser construído, porque materialmente, substantivamente, se quiserem, aquilo, a obra encontra-se embargada, entre aspas, não é um embargo tout court, mas encontra-se associados os mesmos efeitos do embargo. Os particulares não podem decretar embargos administrativos. Os particulares não são entidades públicas, não têm à sua disposição a autotutela declarativa nem a autotutela executiva, não podem por si declarar o direito de forma unilateral, podem ter opiniões, podem achar que uma obra é ilegal, mas então funciona a regra geral do direito privado. Tem que se dirigir a um tribunal para pedir o embargo. E aqui, aquilo que eles devem fazer, o meio processual adequado para o efeito, é o embargo judicial de obra nova. Hoje, de resto, é uma figura que até já vem prevista no próprio ICPTA. Antes tínhamos sempre que ir buscá-la ao Código de Processo Civil, hoje já vem prevista no próprio ICPTA. O artigo 37, número 3, não me quero alongar demasiado por regimes contenciosos, que não cabem aqui, mas pode aqui oferecer um préstimo curioso. É que o 37.3 permite mesmo que um particular demande na jurisdição administrativa outro particular, o que não pode deixar de ser considerado uma exceção de acontecer na jurisdição administrativa. Tem que, para o efeito, porém,
pedir primeiro à entidade administrativa competente que atue. Se a entidade administrativa competente não atuar, pode mesmo demandar diretamente o particular, requerendo, por exemplo, um embargo judicial de obra nova. Conclusão é, embargos administrativos de obra, os particulares não têm à sua disposição, têm sempre que se dirigir ao tribunal, como é a regra geral. Procedimento de embargo. Então, o que é que tem que se fazer? Qual é que é então o procedimento administrativo para se decretar um embargo? Temos uma fase eventual, naturalmente, que é uma fase de denúncia. As operações urbanísticas ilegais podem ser denunciadas por qualquer pessoa, se não sabiam isso, ficam a saber. O artigo é o 101A do REGUE. Curiosamente, até o vereador Manuel Salgado, do Pluro do Urbanismo, aqui há uns tempos deu uma entrevista a um jornal que diz que, estatisticamente, a maioria das infrações urbanísticas que ocorrem chegam por via de denúncias, portanto, vejam bem aqui a importância da denúncia, mas não pode deixar de ser uma fase eventual. Havendo denúncia ou não, há uma fiscalização da obra, portanto, o município pode fazer uma fiscalização ad hoc, ou na sequência de denúncia, ou porque sim, ou porque tem sempre essa competência fiscalizadora, pode decretar uma inspeção ou uma vistoria e aí deteta, já no terceiro passo, se quisermos, deteta que está a ser executada uma obra de forma ilegal, por várias razões. Ou por inexistência de licença, eram todos aqueles fundamentos jurídicos, desconformidade com a própria licença, ou violação de normas aplicáveis, mesmo, lá está, mesmo que a operação urbanística tenha sido licenciada. Vai lá o fiscal e deteta, está aqui uma ilegalidade. É preciso ponderar a necessidade de proceder à audiência prévia do interessado. Não é o facto de estar em causa um embargo que dispensa ex lege e pso iure a necessidade de se ouvir previamente o interessado. Vai haver um slide sobre o qual eu me vou expressamente debruçar sobre a necessidade de proceder à audiência prévia do interessado. Fica já a ideia. Pode ser mesmo necessário cumprir este princípio geral da audiência prévia dos interessados. Lá chegaremos. E depois temos então a ordem de embargo pelo Presidente da Câmara ou pela pessoa a quem este tenha delegado, por exemplo, pelo vereador cuplor do urbanismo, mas poderá ser, naturalmente, a entidade que tem primariamente competência é o Presidente da Câmara. E isto é então o ato administrativo de embargo. Isto corresponderá ao ato administrativo de embargo. Depois, esse ato administrativo, como é a regra geral, tem que ser notificado. E aqui o regime de notificação é particular. Temos aqui, se quisermos, um desvio ao regime normal de notificação dos atos administrativos no CPA, que é enviar uma carta. Aqui a notificação tem que ser presencial. Deslocam-se os fiscais, deslocam-se só à obra, rapidamente, por celeridade, deslocam-se à obra e notificam o embargo pessoalmente a todas estas pessoas. Responsável pela direção técnica da obra, portanto, o diretor técnico da obra, se for uma obra clandestina pode não haver, o titular do alvará, o proprietário do imóvel e qualquer pessoa que esteja na obra a executar materialmente, qualquer trabalhador, qualquer servente pode receber a ordem de embargo. Todos estes têm que ser notificados, porém, notem bem, se é certo que todos eles têm que ser notificados, certo é também que basta a notificação de qualquer um deles. A primeira notificação que se consiga fazer, muitas vezes será aos próprios serventes que estão lá a fazer a obra, portanto aos operários da construção civil, faz logo com que o embargo ganhe eficácia. Não dispensa que ele tenha que ser notificado aos outros, mas a partir do momento que é notificado a algum deles, o embargo torna-se eficaz e as suas consequências surgem. E as consequências são a obrigação de parar com todos os trabalhos. Nem sempre o regime assim foi. Antigamente, o embargo tinha que ser notificado ao proprietário ou ao titular da licença. Sucede que era muito difícil, muitas vezes, identificar o proprietário ou o titular da licença e não se conseguia embargar a obra. Estavam lá pessoas a fazer a obra, materialmente a fazer a obra, não podiam ser notificadas, eram meros operários, o legislador entendia que eles não podiam ser notificados e não se conseguia notificar o embargo. Um ato administrativo não notificado é um ato administrativo que não produz efeitos. Hoje em dia, o legislador, por razões de praticabilidade, vem mesmo dizer se o embargo administrativo for notificado a alguém que esteja a executar a obra, o embargo é desde logo eficaz. Os municípios têm entendido também que é admissível a notificação por edital, até porque às vezes não se consegue encontrar ninguém no local da obra. Obras só ocorrem dolosamente, por vezes, de noite, ou já depois dos serviços fecharem, muitas vezes dolosamente, e então os municípios, o REGUE nem se pronuncia expressamente por esta possibilidade, mas os municípios têm-no feito e eu vejo amparo legal para isso, o amparo legal é o CPA,
é possível a notificação por edital. Afixa-se o edital no local da obra e o embargo passa desde logo a ser eficaz. Nesse mesmo momento, no momento da notificação, é preciso então lavrar o auto de embargo, que é uma operação material. O auto de embargo é aquilo que vem previsto no artigo 102.3 e, no fundo, vai dar conta, como qualquer ato, vai dar conta da diligência que foi feita. Vai dizer quem é que foi notificado, vai dizer quem é que foi o fiscal que esteve lá, o que é que ele disse, o que é que foi selado, muitas vezes procede-se mesmo à selagem do estaleiro e vai dar conta, como qualquer ato de uma diligência judicial, vai dar conta de aquilo que ocorreu, vai relatar aquilo que ocorreu. Portanto, este tem sempre que se lavrar também então, o auto de embargo. Posteriormente, o embargo deve ser então inscrito no registro predial. O embargo deve ser inscrito no registro predial. O município tem que comunicar às conservatórias do registro predial para ser lá inscrito o embargo, para lhe dar publicidade, para que qualquer adquirente daquela construção saiba. Isto está aqui embargado, está ou esteve. E, simultaneamente, quando notifica deve notificar às entidades prestadoras de água, gás e eletricidade, dando-lhes indicação para a interdição do fornecimento de tais serviços. Isto é, mais uma vez, por razões de praticabilidade. Existe logo esta obrigação legal, quando notificada pelo município, de se cortar o abastecimento de energia, água e gás, para que a obra tenha materialmente que parar, para que os operários não consigam continuar com a execução da obra. Faticamente, deve-se logo notificar para serem cortados todos estes serviços. Depois disto, o próprio auto de embargo, não confundam estas duas notificações, o próprio auto de embargo tem que ser notificado. Depois de ele ser lavrado, envia-se então às pessoas. Aqui não existe uma celeridade tão acrescida, o embargo já é eficaz, mas pronto, é sempre preciso na mesma notificar o auto de embargo. Depois disso, a obra fica embargada, mas o embargo caducará. Lá chegaremos à caducidade do embargo, mas o passo seguinte é então proferir uma decisão que defina a situação jurídica da obra com caráter definitivo. Vamos então, é sempre preciso dizer como é que fica a obra. A obra não pode ficar embargada ad interno. Hoje em dia, com a versão do REJUE que está em vigor, o embargo tem sempre que ter um fim. E se o fim não for uma decisão, vai ser um prazo e o embargo vai mesmo caducar. Depois de ser proferida esta decisão, o embargo caduca, o embargo deixa de ter conteúdo. Se já se diz então que é para demolir, que é para legalizar, que é para fazer aquilo que seja, o embargo caduca simplesmente. Depois do embargo ter caducado, inscreve-se a caducidade no embargo, também no registro predial, para então dar publicidade ao facto de o embargo já ter cessado. E agora vou mesmo começar a acelerar para termos tempo para debate. Então, vamos aqui ver um bocadinho mais aprofundadamente a matéria da caducidade do embargo. Como vimos, o embargo tem sempre uma natureza cautelar e provisória. Não é apto a obter uma tutela definitiva de legalidade urbanística. Já vimos isto. E então o REJUE estabelece que o embargo tem necessariamente que caducar. E ele tem que caducar por da ocorrência de dois fatores. Pelo decurso de um prazo certo, 6 meses, prorrogável por mais 6, já com fundamentação, como é óbvio, tem que sempre fundamentar porque é que se quer prorrogar um embargo. Decorridos 6 meses, ou então 6 meses mais 6 tiver sido prorrogado, o embargo vai mesmo caducar, ou pelegis, caduca o embargo, a obra deixa de estar embargada, ou, segundo motivo de caducidade do embargo, seja proferida uma decisão que decida com caráter definitivo qual é que é a situação jurídica da obra. Que decisão pode ser esta? Então, em que é que se materializa esta decisão que o REJUE nos fala que defina com caráter definitivo a situação jurídica da obra? A meu ver, pode passar por uma de 3 decisões. São elas as seguintes. Determinação de trabalhos de correção ou alteração da obra. É o que está previsto no artigo 105. Tudo isto, notem, são medidas de tutela da legalidade urbanística, tal como o embargo. O embargo é, porém, a única que é provisória. Estas já são medidas definitivas. Determinação de trabalhos de correção ou alteração da obra. É uma medida especialmente apta, não só, mas especialmente apta para obras licenciadas. A obra está licenciada, mas houve um desvio, houve uma área de implantação que ficou maior, houve alguma coisa que correu mal. Determinação de trabalhos de correção ou de alteração da obra. Segunda possibilidade, equacionável, notificação para legalização. Vem prevista no artigo 102A do REJUE. É especialmente apta para os casos em que uma obra não está licenciada, não foi objeto de licenciamento, mas é até materialmente conforme com os parâmetros urbanísticos.
Pensem no caso de que o PDM permite a construção, o PDM permite aquela construção, mas o particular foi negligente e nunca pediu o respectivo licenciamento ou comunicação prévia. Pois bem, nesse caso, então, a obra pode ser legalizada. Não se safa da contraordenação, mas a obra pode ser legalizada, pode vir a ser, a posteriori, titulada. Nomeadamente, isto vai acontecer quando o particular quer vender a legalização, a edificação que fez. Porque ele vai precisar da autorização de utilização para fazer a escritura. Muitas das vezes, a legalização da obra vai ocorrer nesses casos. Mas ela pode ser e deve ser feita como um modo de decisão definitiva da situação jurídica de uma obra, a notificação para a legalização da obra. E, em terceiro lugar, e muito relevante, a ordem de demolição ou de reposição do terreno. Isto é para aqueles casos que quer a obra seja titulada, quando eu digo titulada é licenciada ou objeto de comunicação prévia, quer não seja, não se consegue conformar com os parâmetros normativos vigentes. Imaginem que a obra está edificada em RAN, está edificada em REN, ou está edificada simplesmente numa parcela de terreno que o PDM diz que não pode ser edificada. Não existe outra opção, em regra, a não ser que seja depois mudar esse plano, mas isso, enfim, já é uma situação mais elaborada, mas, à partida a obra não é legalizável. O PDM não permite a construção naquele lugar, outra opção não existe, senão determinar a demolição da obra que estava previamente embargada. É certo, perguntam vocês. Então, mas disse que a demolição pode incidir sobre uma obra que estava licenciada. É verdade. Nesses casos, porém, com alguma probabilidade, o particular pode então ter direito a uma indenização. Caso a obra não seja licenciada, não tem direito a indenização nenhuma. Pior, não só não tem direito a indenização, como ele aqui ainda vai ter que custear os custos com a demolição. Portanto, também, qualquer uma destas três decisões pode então consubstanciar a tal decisão definitiva da situação jurídica da obra que determinará ipso iure a caducidade do embargo. Se nenhuma das três for determinada, 6 meses depois, ou 6 meses mais 6 meses, o embargo caducará. Uma nota para dizer que todas estas medidas, estas medidas de reposição da legalidade urbanística são isso mesmo, tal como o embargo, medidas de reposição da legalidade urbanística, e vão-se consubstanciar em atos administrativos, também eles impugnáveis, por aí fora. Portanto, só para ficarem também com esta nota. Isto é um esquema que acho que não se vai ver nada, que eu tenho feito, porque vou editar agora brevemente um livro de esquemas de direito do urbanismo. Isto é, se quisermos, tudo aquilo que ocorreu esquematicamente. Há coisas que, como eu vos disse, ocorrem simultaneamente e quando isso acontece, o esquema está bipartido, existem bifurcações sobre as situações que ocorrem simultaneamente. Naquela linhazinha é então passar da tutela provisória da legalidade urbanística para a tutela definitiva. Ali o embargo acaba e vem uma decisão definitiva. Grande questão, e esta tem feito correr rios de tinta por aí, e os municípios debatem-se muito com isto. O que é que acontece se após a caducidade do embargo, imaginem que passou 6 meses e nada foi feito, ocorre muito, se após a caducidade do embargo a obra prosseguir. À partida, o embargo caducou. Num levantamento muito prévio e leviano, poderíamos ser tentados a responder a resposta fácil. Se o embargo caducou, a obra pode continuar. Calma, não sei se será bem assim. Não sei se isso será bem assim. E por isso é que muitas vezes se perpetuam obras que aparentemente estão embargadas, mas na verdade o embargo já caducou e não é por isso que elas podem continuar a desenrolar. Eu separaria, para resolver esta questão, 3 situações, que são as seguintes. Casos de obras licenciadas que foram embargadas. Ora bem, neste caso, se o embargo caduca, cessa então também, acaba também o tal efeito suspensivo da licença. Já vimos que o embargo, quando incide sobre uma obra licenciada, tem um efeito adicional, determina a suspensão de eficácia da licença. Ora, se o embargo caduca, cessa também o efeito suspensivo da licença. Se a licença deixa de estar suspensa, pois bem, só podemos considerar que a obra está autorizada pelo município. O ato autorizativo volta a ficar em vigor e, neste sentido, a obra, de iure, pode prosseguir. Perguntam-me, é prudente, aconselharia a um cliente sem mais, bem, o embarque caducou, a obra estava licenciada, vamos embora, vamos construir isto tudo, porque agora temos licença. A prudência, as regras da prudência podem não nos indicar este caminho. É que notem, se a obra foi embargada, por algum fundamento foi. É porque possivelmente, ou com alguma probabilidade, a obra, não obstante estar licenciada, era ilegal.
Será que faz sentido continuar uma obra que sabe ser ilegal, não obstante até ter cessado a suspensão de eficácia da licença? Cuidado, cuidado. Pode não fazer sentido. Será que é um conselho útil a um cliente dizer o embarque cessou, continuo com a obra, quando se sabe que ela pode vir a ser demolida? É preciso ter cuidado. É inegável que a licença volta a ficar em vigor. A licença volta a ficar em vigor. Porém, prudência, se ela foi embargada, é porque parece que é desconforme com os planos ou com algum parâmetro urbanístico. E, nessa medida, pode não ser um conselho avisado dizer, então, ao promotor da obra, continua a gastar dinheiro, vai em frente com isso, porque depois as coisas podem não lhe correr bem. E depois até se poderá falar em casos de culpa do lesado, e é certo que a obra estava licenciada, a partir dele vai ter direito a uma indenização, mas quando a obra já foi embargada, é certo que o embarque caducou e ele continua com a obra, pois bem, pelo menos alguma suspeita que alguma coisa estava mal ele devia ter. E aí não tenho grandes dúvidas que numa ação de indenização, a partir desse momento, o município vai alegar culpa do lesado. E vai dizer, é certo que o embarque caducou, mas tu já sabias, tinhas que saber que essa licença era ilegal. E ainda assim, foste tu que contribuíste para os teus próprios danos. Portanto, pode ser avisado não continuar com a obra. Casos de obras não licenciadas, em que o embarque caduque. Bem, na verdade, pode a obra prosseguir? Não pode. Porque mesmo antes de estar embargada, a obra nunca podia ter existido. Porque a obra sem estar licenciada não pode prosseguir. A obra sem estar licenciada não pode prosseguir. Portanto, mesmo que nestes casos o embarque caduque, a obra continua a não poder prosseguir, porque ela só podia prosseguir com licença. Então vocês dizem-me, qual é que é a diferença? A diferença existe, por exemplo, no seguinte, é que neste caso, se ele prosseguir com a obra, não fica sujeito, por exemplo, ao crime de desobediência do Código Penal. O embarque caducou. O embarque caducou. Se ele prossegue com a obra, não o podia fazer porque não tem licença, mas, por exemplo, o crime de desobediência já não lhe poderá ser assacado, porque efetivamente o embarque caducou. Daí não podemos extrair logo, se ele não está a incorrer em crime de desobediência, que pode fazer a obra. Não. A obra carecia sempre de licença que não teve. Obras isentas de controle prévio, aquelas obras que não é preciso nada, não é preciso licenciamento. Temos que ver se o embarque caducou, a obra é ilegal ou não. Se é ilegal, mais uma vez, não pode prosseguir. Se a obra materialmente é legal, até pode prosseguir, mas dificilmente o será. Senão, se fosse legal, como é que tinha sido embargada? Pois, o município pode sempre ter enganado, mas, à partida, existirão dúvidas fundadas se de facto essa obra é legal ou não. Se a obra prosseguir, a meu ver, salvo melhor opinião, e aqui já tem havido opiniões doutrinárias para vários sentidos, nada impede que depois de decretado o embarque, se a obra prosseguir, que a obra volte mesmo a ser embargada. Desde que se verifiquem, naturalmente, os pressupostos jurídicos do embargo. Desde que a obra continue a ser ilegal, que à partida será, nada impede que a obra volte a ser embargada. Notem, o embargo não é uma medida punitiva. O embargo é uma medida restauradora da legalidade urbanística. Medidas punitivas são as contraordenações, são os crimes. Não se pode aqui falar de princípios de ne bis in idem ou de dupla valoração dos mesmos factos. É uma medida restauradora da legalidade urbanística. Portanto, parece que se a obra voltar a continuar, pode a mesma voltar a ser embargada. Notem, ademais, que a competência administrativa, como é sempre assim, as competências administrativas não estão sujeitas a prescrições nem a prazos de caducidade. Sempre que se verifiquem as previsões legais de que depende o exercício dessa competência, pode a competência voltar a ser exercida. Portanto, se voltar a verificar os pressupostos jurídicos do embargo, pode o mesmo voltar a ser decretado. E agora queria aqui ver algumas questões, já vai ser muito brevemente mesmo, e o debate até já se pode iniciar aqui, algumas questões específicas, especificamente trazidas aqui para debate. E a primeira questão que a jurisprudência se tem pronunciado é a questão da audiência prévia. O rejué nunca impõe expressamente a necessidade de haver uma audiência prévia anteriormente à ordem de embargo. Não se pronuncia nem que sim, nem que não. A resposta, a meu ver, portanto, só pode ser procurada no Código do Procedimento Administrativo. É para lá, de resto, que remete um artigo da parte final do rejué, onde tudo o que não for previsto no rejué tem que ser visto no Código do Procedimento Administrativo. E o Código de Procedimento Administrativo prevê que, por princípio, as decisões desfavoráveis para os interessados carecem de audiência prévia. E, portanto, por princípio, digo também, o embarque por princípio, depois vamos ver se as exceções são ou não maiores do que este por princípio, o embarque por princípio carece de audiência prévia dos interessados porque é uma decisão desvantajosa para os mesmos. Contudo, existem situações em que a dispensa de audiência prévia é possível.
E aqui existem várias, e aqui eu acho que podem ser particularmente mobilizáveis duas. Quando a decisão for urgente, mas o município tem que fundamentar que é urgente, o embargo pode ser, de facto, pela sua própria natureza, uma decisão urgente, que não pode esperar muito, e aí o município pode fundamentar a dispensa da audiência prévia na urgência, ou então há a linha C deste mesmo artigo do CPA, que é quando seja razoavelmente prever que a diligência possa comprometer a execução ou a utilidade da obra. Imaginem uma obra que está a decorrer de forma galopante, que já está quase concluída. Pois bem, se nós vamos ouvir o interessado, pode haver a possibilidade, mas isto tem tudo que ser fundamentado, de o mesmo, então a partir desse momento é que ir a correr, noite e dia, tentar concluir a obra para depois obstar a que a mesma seja embargada, porque quando a obra está concluída já não é suscetível de ser embargada. E, portanto, com base nestas duas exceções, o município pode aqui jogar e tentar dispensar a audiência prévia, que por princípio até deve ocorrer. Perguntam-me vocês, na prática, não serão as exceções até maiores do que a regra? Talvez sim, porque de facto o embargo pela própria natureza cautelar será porventura quase sempre uma medida urgente. E também, muitas vezes, a realização da audiência prévia poderá comprometer a utilidade da decisão. Mas notem, sendo uma exceção, o município tem sempre que dizer expressamente dispense a audiência dos interessados pelos factos X, Y e Z, com base no artigo tal. Nunca pode simplesmente passar por cima dela. Há um acórdão do STA que diz exatamente isto. A urgência deve, assim, ser objetivamente verificada. Viola o artigo 100 no CPA, hoje já nem é o 100, isto era o anterior CPA, o despacho que, sem ouvir o interessado, determina o embargo de uma obra. Não há automatismos nesta matéria. Temos sempre que ver se é urgente ou não. O embargo parcial. Muitas vezes, uma obra pode ser só parcialmente ilegal. Já aqui falámos disto. Portanto, por força do princípio da proporcionalidade, e é o próprio Rejoé que o prevê, o embargo pode ser só parcial. E, nestes casos, o auto de embargo tem que identificar expressa e claramente o que é que está embargado e o que é que não está embargado. Porque isto é muito relevante. Daqui pode decorrer a prática ou não de um crime. Se ele continuar com a parte que está embargada, comete um crime. Se continuar com a outra parte, não comete crime nenhum. A questão que se tem levantado muito é a seguinte. Não raras as vezes, a parte que está ilegal não tem autonomia funcional. Imaginem que muitas das vezes a parte que está ilegal carece de ser continuada para dar continuação aos pisos de cima. Imaginem que foi construída uma cave, ou que está a ser construída, ou que está a ser afundado o terreno de forma ilegal, que não se podia escavar ali. Pois bem, até se podia dizer, até se podia construir para cima, mas se não se pode escavar e está a ser escavado, o município não pode dizer embargo a parte da escavação e deixo decorrer a parte de cima. Isso é uma impossibilidade lógica. Portanto, se não se podia escavar por qualquer motivo, porque havia água, enfim, qualquer motivo não se podia ali fazer garagens, vamos supor. Se as garagens estão a ser feitas, não é possível haver aqui um embargo parcial, porque senão o prédio não pode continuar para cima. A obra não tem autonomia funcional. A meu ver, nestes casos, a única solução é mesmo decretar o embargo total da obra. Se não é possível o embargo parcial, pois bem, sibi imputet. A obra tem que ficar toda embargada. O incumprimento da ordem de embargo. A ordem de embargo foi decretada, está em vigor. O que é que acontece se for continuada a mesma? Desde logo existe uma contornação associada. Artigo 98, número 1, a linha H. Portanto, é matéria reprimida por contornação. E depois existe também o crime de desobediência. Continuar com a execução de uma obra embargada é a prática de um crime. Então, o que é que vai acontecer no local? Aquilo que vai acontecer é os serviços municipais detectam que a obra embargada está a ser continuada, chamam as forças policiais detectam que está a ser praticado um crime em flagrante delito, nos termos do Código de Processo Penal, crime em flagrante delito dá direito a detenção. E, portanto, detêm pela força os executantes materiais da obra que estava embargada e, assim, através da força pública, porque está a ser cometido um crime em flagrante delito, torna-se possível a detenção e obsta-se materialmente a que a obra prossiga. Não posso deixar de notar que estes artigos têm aqui uma curiosa situação, que é a seguinte. É muito difícil, se não mesmo impossível, cometer a contornação sem cometer o crime. Parece que a contornação não tem conteúdo autónomo. Quid juris, não é? Quid juris. Então, que autonomia é que tem uma contornação que nunca pode ser
praticada, se não for também praticado um crime ao mesmo tempo. E notem, a regra geral, quando é praticado um crime e uma contornação, a contornação até fica em concurso aparente e a pessoa deixa até de ser punida pela contornação. Aparentemente, parece que é impossível cometer um sem cometer o outro, o que não deixa de ser um caso curioso aqui. Pode dar-se o caso de a contornação ter algum conteúdo. Por exemplo, quando não estiverem preenchidos os requisitos mais exigentes do crime. Por qualquer motivo não estão preenchidos os requisitos da prática do crime, pode então o município ir com a contornação. A impugnação contenciosa. A ordem de embargo é um ato administrativo, pode ser impugnado. Muito útil para esta solução, para este caso, é uma providência cautelar. Notem, a providência cautelar contra um ato administrativo impõe de imediato a suspensão desse ato administrativo. Portanto, aquilo que o particular consegue de imediato, se requerer a providência cautelar, é obter a suspensão imediata desse ato administrativo. Se depois é as regras gerais. Se a administração quiser superar esse efeito de suspensão imediata de eficácia, tem que fazer a célebre resolução fundamentada. E depois temos aqui um aspecto que é a responsabilidade pelo decretamento e não decretamento do embargo. O embargo pode ser um ato ilícito. Se não havia nenhuma ilegalidade e o embargo foi decretado, temos um ato ilícito. Verificados os demais pressupostos da responsabilidade extracontratual, pode mesmo dar origem a uma indenização, nomeadamente se houver danos. Se o particular teve uma obra parada 1 ano e não pôde prosseguir com ela e afinal a obra não era ilegal, pode o município ter que responder. Caso curioso é o inverso e que já se tem debatido na jurisprudência. É a responsabilidade do município por não ter embargado. E houve um caso recente de uma obra em Lisboa. O município foi avisado da obra, a obra estava a fazer escavações enormes, ilegais, e um edifício que estava ao lado acabou mesmo por ruir. Faz até lembrar agora este infeliz caso da pedreira. A situação não é transponível, porque tirar mármore de uma pedreira não é uma operação urbanística, mas não posso deixar de notar que tem aqui algumas semelhanças com este. Isso foi um caso, era uma operação urbanística, era uma obra de escavação, estava a ser escavado, escavou-se tanto, o município foi avisado, não embargou, o prédio ruiu e o particular veio peticionar em tribunal uma indenização por responsabilidade civil por omissão. Neste caso, notem, por omissão. Aqui já não é por ação, é por omissão, que nos termos gerais também dá direito à responsabilidade civil extracontratual. E agora podemos, se quisermos, nestes breves minutos que faltam, iniciar um debate e podem expor as suas dúvidas e eu, se souber, tentarei esclarecer. Diga. Nem eu. Não sou especialista. Eu também não sou. Possivelmente Não sou aqui algum especialista colega em será. direito penal e, porventura, perdi um bocadinho da sua exposição na curva. De vez em quando perco o comboio na curva. Mas quando referiu que no caso de haver o crime de desobediência, de alguma forma, ficaria sem sentido a contraordenação, pelo menos foi esse o meu entendimento. Com o devido respeito e fazendo um bocado de apelo a restos de memória, eu penso que aí segue o regime geral das contraordenações. Portanto, a contraordenação atrela-se, entre aspas, ao crime mais grave. Portanto, a contraordenação seria depois julgada, seria, portanto, objeto de sentença no processo de crime de desobediência. Portanto, penso que não é inútil, funcionaria na prática como uma pena acessória, quer dizer, se eu estou a pensar bem. Sim, desde logo, Muito obrigado. Se me permite, a contornação, em rigor, a não ser que haja recurso, até é num primeiro momento imposta pela própria autoridade administrativa. E aquilo que a doutrina tem dito, a doutrina penal, daquilo que eu sei, como eu digo, não sou especialista em direito penal, porque porventura aqui há colegas que até poderão trazer contributos úteis a esta matéria, pelo menos aquilo que é de livros, não sei se a jurisprudência tem ido neste sentido, é que havendo crimes e contornações dos dois exatamente com o mesmo objeto, aplica-se aquela situação do concurso aparente. E se o crime tem uma sanção mais pesada, se a ordem jurídica considera que deve haver uma sanção mais pesada, até privativa da liberdade, ou uma pena de multa, que se afasta à aplicação da contornação, até porventura por proibição de dupla valoração dos mesmos factos por dois institutos diferentes. Não, a ideia que eu tenho e na prática...
Não, mas imagine então o seguinte, imagine que ele é condenado a uma pena de multa. Imagine que ele é condenado a uma pena de multa. Depois faz sentido ele ser condenado também numa contornação em 2 penas pecuniárias, numa multa e numa coima? Não sei se tem exemplos disto ter já ocorrido, até admito que sim. Diga, claro. A aplicação da coima é aplicada ao dono da obra, não há pessoas que não cumpriu. Por exemplo, a detenção, o crime é relativamente à pessoa que está a incumprir com a ordem de embargo. Neste caso, por exemplo, pode ser o trabalhador, esse é que é detido. E esse é que sofre a sanção de caráter criminal. Sim. A contornacional é aplicada ao dono da obra. Mas o problema é que o artigo, não sei se vai exatamente nesse sentido, é que o artigo diz mesmo... qual é que é o artigo? Deixa-me só aqui encontrar o artigo, qual é que era, para eu encontrá-lo aqui rapidamente. É o 98H. O fato gerador é o mesmo, provoca, é 2 ilícitos de natureza distinta. Exatamente. Aqui diz, o prosseguimento de obras cujo embarque tenha sido legitimamente ordenado. Agora, isto é uma questão para debate, como eu disse. O procedimento de obras cujo embarque tenha sido legitimamente ordenado. E o facto penal diz o incumprimento de medidas de tutela da legalidade urbanística. Como é que se incumpre um embarque? É prosseguindo as obras. Portanto, parece que, simultaneamente, comete-se sempre os dois. A não ser, é possível equacionar casos que não é possível reunir... Não é? Diga. Mas é cometido não pela mesma pessoa, ou seja, um pode ser cometido pelo trabalhador, não é? Que está Sim. lá e incumpriu, sabe que a obra está embargada, até que foi notificada, ou tomou conhecimento de alguém que a obra está embargada e, portanto, ele percebe a obra e portanto, é detido em flagrante, Sim. não é? Sim. Mas a contraordenação em si não é aplicada a esse trabalhador. O problema é que veja, que diz aqui o prosseguimento de obras. Pois, mas veja, o prosseguimento até faz parte do tipo da contraordenação. Note bem, se vir ali, o prosseguimento faz parte até do tipo da contraordenação. Parece que a contraordenação vai mesmo contra o trabalhador. Essa é que vai, aliás, contra o trabalhador. E o que não deixa de ser interessante. Não sei se tem mais alguma questão desta da contornação ou sobre outros assuntos. Diga, que quer dizer alguma coisa? Sim, tenho aqui 2 questões. A primeira relativa à sociedade de embarque. Diga, eu não ouvi mesmo. Tenho aqui 2 questões. A primeira relativa aqui à caducidade do embargo e a segunda à visão paternalista do Rejué, a antiga visão. Quanto ao embargo, quando nós falamos da caducidade ao final de 6 meses, que pode ser prorrogado por novos 6 meses, e dizendo que este embargo pode ser renovado, na verdade não estamos a desconsiderar os prazos legais da própria caducidade. Ou seja, se durante estes 6 meses não existe uma decisão que decida definitivamente a situação da obra, essa responsabilidade não é da Câmara Municipal e, portanto, ao permitir-se depois que a Câmara Municipal venha com um novo embargo, que no fundo é um embargo sucessivo, e, portanto, ignorando completamente a própria caducidade pelo decurso do tempo, não estaríamos aqui a permitir ou valorizar melhor a inação da Câmara Municipal na definição da situação definitiva da obra, portanto, na definição jurídica definitiva. Sim, eu não sei, noto também que o particular continua a executar uma obra ilegal e que sabe que é ilegal. E a competência para embargar não está sujeita. Aquilo que está sujeito à caducidade é a ordem de embargo e não a competência para embargar. Por isso é que até, aliás, a professora Fernanda Paula Oliveira diz isso exatamente, a partir do momento que ele prossegue com a obra, que ele dá continuidade, voltam-se a verificar os mesmos pressupostos da ordem de embargo, está a ser executada uma obra, continua a ser executada uma obra, voltou a ser executada uma obra em desrespeito pela legalidade urbanística, está preenchida a previsão da competência, pode ser de novo embargada. A professora Fernanda Paula Oliveira até diz mais. Pois bem, neste caso, se a obra avançou, então até já é uma obra diferente. É uma obra mais concluída do que a outra. E, portanto, pode voltar a ser embargada. Mas, como eu disse, é uma questão que tem sido discutida na doutrina. O professor Cláudio Monteiro, que até tem uma tese de doutoramento sobre isto, é mais restritivo nesta possibilidade de voltar a embargar. Mas é que veja, dizer o contrário é então dizer que se pode continuar a construir uma construção que é ilegal. E é isto que a mim
Isto é que a mim não me faz sentido. Não me faz sentido, mas admito que possa haver opiniões, obviamente, diferentes. Eu compreendo isso, mas por outro lado, e efetivamente, existindo uma continuação da obra, os pressupostos renovam-se e, portanto, poderia haver novo embargo. Mas isso não é uma desconsideração do próprio prazo de caducidade? Quer dizer, qual é o objetivo da lei impor um prazo de caducidade? Podia dizer diferentemente. Em vez de ficar dependente de um período temporal, fica dependente da decisão definitiva, quer administrativa, quer judicial, de eventualmente da impugnação contenciosa desse ato de embargo. E, portanto, não fazer depender do decurso do prazo de 6 meses. Percebo. Quando Isso é uma se crítica, faz depender isso é uma do- crítica ao próprio legislador que eu admito que é legítima. Aquilo que eu penso que o legislador quer dizer é pôr este prazo, se quisermos, em certa medida, com um certo intuito até pedagógico, que é para ser, isto tem mesmo que ser decidido no prazo de 6 meses, senão caduca. Sim. Pergunta-me, será que a caducidade do embargo é assim tão expressiva? Será que ele então pode passar a partir daí, ipso iure, a construir qualquer obra ilegal? Aí é que eu já tenho mais dúvidas. Portanto, em certa medida, eu concordo com aquilo que me diz. Então, para que é que serve este prazo de 6 meses? É uma crítica que podemos fazer ao legislador do Rejoé, não digo que não. O prazo de 6 meses, num certo sentido, tem um caráter até pedagógico para o município. Muito bem. Aqui só outra questão muito breve, relativamente a esta visão, a que se chamou visão paternalista do Rejoé, que neste momento deixa de o ser, efetivamente deixa de o ser, e eu gostaria de saber aqui também a sua opinião, por favor, relativamente a este ponto. É verdade que a promoção das obras urbanísticas, das operações urbanísticas, está hoje mais facilitada. Deixa de ficar tão dependente da atividade municipal. Por outro lado, também sabemos que os municípios em Portugal não têm competências, em termos pessoal, designadamente em termos pessoal, não têm competências para fiscalizar todas as obras que se encontram em curso, nem as licenciadas, muito menos aquelas que podem não estar licenciadas. E, portanto, aqui a questão que se coloca é, não existindo este controle prévio, na maioria das situações, e passando o embargo a ser aqui ter uma relevância excepcional, não fica também a possibilidade dos particulares, que acabam por ser os verdadeiros fiscalizadores do cumprimento da legalidade urbanística, não ficam eles diminuídos na sua capacidade de reagir contra obras ilegais, neste sentido, concretizando. Numa situação, portanto, anterior ao Rejoé de 2014, qualquer particular, tendo um ato de licenciamento, considerando que esse ato de licenciamento não é válido, segundo o PDM, ou seja, qualquer parâmetro urbanístico, poderia recorrer a uma preferência cautelar. O mero recurso, ou com a citação da preferência cautelar, dava-se o efeito suspensivo. É verdade, não é verdade? Neste momento, isso não existe. Quer dizer, diz-me assim, bem, mas pode recorrer à Câmara e dizer, olha, vão lá fiscalizar se faz favor, ou então até mesmo recorrer a tribunal para intimar a Câmara para proceder à ordem de embargo. Mas, nas situações em que a obra está praticamente a terminar, isso pode não ter um efeito útil, real. Está a chamar a atenção para um ponto importantíssimo, naturalmente, é que o movimento de esbatimento do controle prévio levanta questões muito delicadas de tutela de terceiros. Quando havia um ato administrativo, nós tínhamos ali a decisão, sabíamos o que é que tínhamos que atacar, através de providências cautelares, através de ações administrativas, e, portanto, tínhamos ali uma definição cristalizadora do direito que nós podíamos discordar e que os particulares podiam atacar. É justamente isso uma das críticas que têm sido feitas ao regime da comunicação prévia. E como é que ficam os terceiros? As medidas de que os terceiros podem dispor é aquela que referiu, é a velhinha denúncia ao município. Podem intimar, se o município nada fizer, 37.3, podem então demandar diretamente o promotor da obra, e pedir ao tribunal que condene que a obra não prossiga, e para isso até podem pedir um procedimento cautelar. É certo, diz-me, deixaram de ter o efeito suspensivo automático. Deixaram, é inegável. Agora precisam mesmo de esperar que a providência cautelar seja decretada, e se for aqui em Lisboa, bem que podem esperar quase um ano. É inegável. E pergunta-me, então aí se calhar a obra já acabou por ser feita. Se o município fica na inércia, o particular fica um bocadinho de pés e mãos atados. Indiscutivelmente, sim. Chamou a atenção para um ponto importantíssimo. O próprio embargo de obra nova é um instituto de direito civil e, portanto, se não tiverem a ser violados direitos reais do outro particular, ele aí também, e, portanto, se ele quiser simplesmente atacar o cumprimento de parâmetros urbanísticos, vai ter dificuldades em ir pelo embargo judicial da obra nova. Se, de facto, a obra não fere nenhum direito real, se a obra não está a ser implantada no seu terreno, também aí fica com uma via tortuosa para o embargo judicial de obra nova. Resta-lhe a providência cautelar diretamente contra o próprio particular.
Também lhe pode restar, isto depois há várias vias equacionáveis, uma providência cautelar, mas aí até acho que nem seria tão útil. Ele pode sempre pedir ao Tribunal cautelarmente que intime o município a adotar a ordem de embargo. Isso pode. Mas acho que até é mais célere, para depois, se o município, imaginem que o município continua a não embargar, tinha que pedir a execução da providência cautelar. Melhor seria pedir logo ao Tribunal para condenar o outro particular a parar a obra ao abrigo do 37.3 do CPTA. Mas é inegável, existe uma proteção, existe uma desproteção maior dos terceiros. Inegável, e esse ponto é absolutamente válido, sim. Temos aqui a questão da hora, portanto, se alguém quiser fazer mais alguma questão, estou obviamente apto a escutar, e os outros, obviamente, que podem sair, isto aqui não se prende ninguém. Bom, então, sendo assim, damos por encerrado. Agradeço imenso a vossa presença. 3 breves notas. A primeira, aconselho-vos a estarem presentes, se tiverem interesse, no dia 5 de dezembro, uma matéria muito interessante, que é a constitucionalidade do contencioso administrativo português, dia 5 de dezembro, entre as 16 e as 18. Se quiserem estar a par de novos eventos, provavelmente não conhecem ainda, o CRL tem um novo site, crlisboa.org. É muito mais friendly do que o atual, temos que ir para o site da UAP, depois descer, subir. Pronto, crlisboa.org. Tem muito mais atualizado todos os eventos, inclusive nas delegações, quiçá até mais próximo de vós. Por último, quero agradecer a brilhante exposição apresentada pelo mestre Diogo Calado, e acho que ele é merecedor dos nossos aplausos. Muito obrigado, colegas.